Oi, oi, aqui quem fala é o Guigo e este é o Cabeças Livres, um anexo do podcast Páginas Livres. Neste programa eu troco uma ideia com pessoas que usam a criatividade em diversos tipos de arte autoral para quem sabe te dar um gás extra quando tiver faltando aquela pitadinha de um tchan a mais para criar algo. Hoje eu vou conversar com a Anastácia de Ávila, profissional com mais de 13 anos de experiência em marketing e desenvolvimento de marcas e que realiza uma super curadoria na Salvo, uma plataforma de descobertas com indicações em diversos formatos e ações incríveis. Seja muito bem-vinda, Anastácia, como você tá? Obrigada, Guigo. Tô bem feliz, porque, vou te falar, eu que convido as pessoas pro podcast da Salvo. Nunca fui convidada pra nenhum podcast, é a primeira vez que isso acontece, então eu tô bem Olha só, contente. o dia chega, né, pô? É verdade. Vamos lá começar então esse papo, né? Curadoria de conteúdos é basicamente o que a gente gosta de fazer com pessoas que são próximas da gente, né? A gente sempre fica indicando, pô, gostei dessa música, gostei desse livro, a gente indica pra alguém que a gente gosta. Como que você decidiu expandir essa curadoria para um público além, né, das pessoas que você conhece, para um público maior? E de onde veio, né, essa motivação para começar a Salvo? Então é uma boa pergunta, porque, na verdade, eu e Carol somos amigas, né, e tocamos a Salvo junto com mais duas pessoas da nossa equipe, e em 2020, que acho que é o ano fatídico para muitas pessoas, ou para todo mundo, a Carol falou assim: ai, Naná, me diz aí tal filme para assistir. Ela falou assim: nossa, sempre que eu quero ver um filme, que eu quero, sei lá, ir no restaurante, ou sei lá, ler um livro, eu sempre te mando mensagem e tal, a gente sempre troca. E que tal se a gente fizesse alguma coisa, algum projeto juntas, já que ambas trabalham com conteúdo em outras áreas, porque Carol é jornalista, ela trabalha na maior rede de telecomunicação brasileira, citada América Latina. E eu, Ficou e bem eu claro sempre qual é, trabalhei. né? Vocês entenderam, né? Não vou fazer jabá aqui, mas ela trabalha lá, ela trabalha no canal de notícias, ela trabalha com hard news e ela é editora de um dos programas da tarde. E, e eu sempre trabalhei com marketing digital mais especificamente, e trabalhei muito com conteúdo para redes sociais. São linguagens completamente diferentes, a linguagem jornalística e a linguagem de conteúdo para redes sociais, que também não é a mesma coisa que a linguagem publicitária, que é a minha formação. Mas a gente sempre trabalhou para outras empresas, para outros segmentos, nunca para nós mesmas. E aí ela me levantou essa provocação, e aí a gente começou a conversar, fizemos uma reunião, e aí eu falei, gente, já sei, eu sou a pessoa louca, tarada das pastas do Instagram, ou pastas de várias coisas, todas as plataformas que possuem a funcionalidade de salvar coisas. O Pinterest, É, então. Exato, então, eu sou a doida do Pinterest até não tanto, porque é, é porque tu precisa ter um motivo para usar o Pinterest, porque ele é baseado só nisso, né? Sim. Mas assim, de modo geral, eu uso muito essa funcionalidade, e aí eu falei assim, Carol, vamos criar a Salvo, que é tudo pronto para as pessoas salvarem, né? Tipo, essa foi a primeira ideia e tal. E aí, a partir disso, que veio a inspiração para a gente começar a criar conteúdo, sempre com esse nosso crivo. A ideia de que as pessoas estão completamente assoberbadas com conteúdo em diversos streamings, 300 mil livros para ler, elas têm metas, elas querem consumir muito conteúdo. Sim. E talvez a Salvo seja um oásis nesse sentido de assistir as coisas, ler as coisas, testar as coisas e sugerir aquilo que a gente realmente gosta, entendeu? Então, tem esse filtro, e aí tem uma segunda camada que é uma estética, né? A gente se preocupa muito com o que vai entregar, tudo é ridiculamente minucioso, e eu acho que até que tu vai querer saber mais coisa sobre isso, porque tem a ver com o processo criativo, né? Sim. E lá na frente vai ter algumas perguntas de diferencial e tudo mais, imagino que se encaixe por aí também. Mas você falou, né, que vocês realizam a curadoria muito com base porque você, e eu imagino que a Carol também tinha esse costume de salvar muitos conteúdos, né? Daí vem toda essa história. Mas imagino que no meio de tudo que vocês realizam curadoria, você tem o seu tipo favorito de coisas que você indica e gosta.
E qual que é esse tipo favorito e o que motiva você a compartilhar essa parte que às vezes é tão pessoal com outras pessoas? Olha, é difícil essa resposta, porque, assim, quem conhece a Salvo sabe que a gente está muito dentro do mercado editorial. A gente trabalha com muitas editoras parceiras e livrarias, etc. Então, eu vivo muito no mundo dos livros, e eu adoro, eu amo. E a Salvo me motivou. Acho que a Salvo foi a segunda onda, mas assim, a Salvo também me motiva hoje em dia a ler muita coisa contemporânea e tal. Então eu amo muito a parte de livros e eu gosto muito de ficção. Mas também pensando em ficção, outra coisa que eu amo, eu sou muito cinéfila, muito. Sou doida do Letterboxd, cada vez que eu assisto alguma coisa, eu ponho lá na Salvo. E eu faço o catálogo das coisas. Eu adoro assistir o Oscar. Fico louco. Meu sonho é cobrir o Festival de Cannes. Um dia farei isso. Vai fazer Então, com assim, eu certeza. acho que eu dividiria entre literatura e cinema, as minhas duas áreas preferidas, mas eu também gosto de trazer um contraponto, assim, quando a gente vai fazer, por exemplo, vai gravar o podcast, eu tento pensar nesse sentido de plataforma de descoberta, sabe? Não ficar só literatura, cinema, séries. No último episódio, até, eu sugeri alguns cursos, e que eu vou até comentar depois de processo criativo, que eu já assisti, que eu acho legais, que são referências, é, outras plataformas, newsletters, outros conteúdos que não necessariamente estejam nessa pequena seara, dessa enorme seara, desculpa, de livros e filmes, entendeu? Assim, meus preferidos são esses, mas eu gosto também de trazer muito mais referência. Você gosta de se desafiar um pouco também, né? Sair um pouco da zona de conforto. Assim, nenhuma zona é tão confortável assim, né? Principalmente quando a gente fala de livros, que é um mercado enorme e também muito difícil, né? Porque acho que as próprias editoras, o público, é muito cruel, muitas vezes, com esse mercado literário. Você indica e fala, mas esse não é tão legal e tal. Mas você gosta de se desafiar e ir um pouco além, então. Com certeza. Não, eu acho que para a gente poder ter criatividade, a gente precisa beber de muitas fontes, assim, precisa ir em exposição, precisa ser muito curioso. Eu acho que a Salvo repleta de pessoas curiosas, tanto na comunidade como quem faz a Salvo, de fuçar, assim, tentar descobrir, que isso que é diferente e tal, e ler muito a revista, que é um formato até nem tão popular hoje em dia, como foi antes, mas assim, não necessariamente as revistas que a gente está acostumado a tentar sempre procurar coisas novas. Então eu acho que esse é o desafio. Sempre se nutrir de diferentes meios, tipos de informação, pessoas, e de diferentes origens também, porque eu acho que é interessante. E imagino que. Imagino não, tenho certeza, porque eu também sou profissional de marketing, eu também tenho formação em publicidade e essa experiência ajuda muito na hora de produzir conteúdo, né? E, na sua opinião, qual é a maior facilidade que você tem nessa produção de conteúdo e qual é o maior desafio? E principalmente nesse tipo de conteúdo de indicação. Então, uma coisa que eu achei importante falar sobre o surgimento da Salvo. Ele veio com uma ideia, beleza, ok, começar tudo com essa plataforma. Começou com uma página no Instagram, @salvoconteúdo, e se expandiu para outras plataformas, tem vários produtos hoje em dia. A gente tem podcast, newsletter, programas de incentivo à leitura que a gente manda livro para as pessoas de graça, então tem várias coisas. Mas tudo isso surgiu, e aí a partir dessa provocação, eu pensei assim, cara, eu não posso simplesmente, no passado, né, lançar uma conta de Instagram X, que tem, ok, um livro, e aí? Eu tive que fazer uma pesquisa de mercado, e eu comecei a fazer alguns cursos, e eu recomendo muito a Doméstica, para quem não conhece, que é sensacional, uma plataforma gigante espanhola, que tem cursos nas três principais línguas, tipo assim, pode ver, cursos em inglês, espanhol, tem em português também, tem outras línguas, mas tem tradução, né?
e o formato deles é maravilhoso, é muito rápido, e eu aprendi mil coisas, mil técnicas de como fotografar usando o celular. É, toda a produção da salva é feita pelo celular, edição de vídeos é feita pelo celular, tratamento de fotos, tudo. E eu aprendi autodidata, caçando coisas, estudando e procurando referências e tentando reproduzir algumas coisas até eu ter a capacidade de criar coisas por minha conta, né? E eu acho que a minha maior facilidade hoje é ter descoberto uma alma, Salvo tem uma alma. Então, eu sei uma coisa que está dentro da marca, que faz sentido, e que eu posso seguir. E aí eu adoro a parte de criação tipo assim, criativa, da parte de. Desculpa, vou falar de novo. Eu adoro a parte de fazer pesquisa de referências antes de chegar no dia da sessão de fotos e tal. E o dia da sessão de fotos é uma coisa que eu me divirto muito, porque põe uma música de fundo, e aí monto os cenários, me deixa exaurida, cansada, eu faço uma vez a cada mês e tal, mas é uma coisa que eu adoro muito, então eu acho que tenho muita facilidade nesse sentido de conseguir identificar o que combina com a marca e sempre tentar aprimorar nesse segmento. E eu acho que o que é mais difícil no caso da Salvo assim, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Tu que nem eu, nós temos um trabalho fora da Salvo, apesar de, enfim, ela funcionar por conta própria, ela tem seus projetos e tal, mas eu e Carol, cada uma tem o seu trabalho fora da Salvo, e a gente tem vários projetos, tipo assim, tem clube de leitura mensal, às vezes a gente faz evento presencial, tem parceria, tem produção, e às vezes eu me sinto assim, meu Deus, tem muitas Gota, né? coisas para fazer, sabe? Então, acho que o meu desafio maior é seguir em frente, sabe? Falar assim, não, vamos entregar, vamos fazer, vamos. Então, eu coloco, meio que estipulo, assim, um tempo da Salvo por dia de trabalho, paralelo que eu já tenho. Eu tenho que ter muita, tem que ser muito regrada, sabe? E aí eu acho que isso deve ser um desafio para vários criadores de conteúdo, de se manter. Não, eu tenho que continuar fazendo, porque tu mesmo é a tua própria motivação, sabe? A gente estava falando antes de começar a gravar que eu acho que é muito difícil, assim, porque o mercado hoje ele é um pouco saturado, tem muita gente tentando criar conteúdo, e eu vejo gente que, assim, não tem muito o que dizer, não tem muito conteúdo de fato, né? Que, assim, sei lá, não me interessa. E eu vejo as pessoas com um exército de seguidores e um monte de gente, não sei o que, X, que eu fico, mas, gente, não faz sentido isso, né? Porque a gente se esforça, tu mesmo, Guigo, pô, investe tempo, se esforça para fazer o design, que eu acho que é uma coisa muito importante para entregar conteúdo. Também tem a ver com a forma de como tu entrega e deixa a pessoa exaurida, sabe? Então, a gente tenta manter uma continuidade, mas ao mesmo tempo não fazer disso totalmente a nossa vida, né? Então, existe o tempo do trabalho, existe o tempo da salva, existe o tempo do ócio, para não pirar, porque eu acho que é importante ter esse respiro. Então, eu acho que a salvo é totalmente slow content. A gente faz as coisas dentro do tempo que é possível executar, assim, nunca atropelada. E sempre que eu tô atropelada, eu termino o projeto e falo, não, agora eu vou puxar o freio de mão, entendeu? Não, é muito bom, porque quem cria conteúdo, ou até, né, que nem a gente estava falando que o podcast surgiu para falar com pessoas autoras, então quem escreve também, quem tem algo à parte que não é seu principal sustento, que realmente é um desafio muito grande, eu acho que é muito bom quando a gente vê uma plataforma que nem a de vocês, porque para mim já é uma referência, né? Quando eu olho a Salve de fato, é uma Uhul. referência para mim. E olha essa plataforma e ouve você falando que existe de fato uma vulnerabilidade, existe um momento ali que cansa, que às vezes a gente se questiona, pô, será que dá pra continuar? Eu mesmo vou fazer agora 2 meses de podcast.
teve um momento que eu falei, pô, será que eu tenho que. É tanto investimento, porque tem que fazer o roteiro, falar com a pessoa, agendar a gravação, gravar, editar, postar, divulgar. É tanta coisa. Será que vale a pena? Então, Nossa, é exatamente isso. então é muito legal ver que todo mundo tá no mesmo barco e de fato acontece isso, né? Você olha para pessoas que às vezes não tem muito a agregar e estão lá cheia de patrocínio, de seguidores, né? Um monte de gente. E a gente fica pensando, que eu tô errando? Ou onde que eu não acertei, Total. né? Não, tu levantou até um ponto, assim, que em determinado momento eu falei assim, gente, a gente não precisa só ficar pegando projeto com as marcas, a gente poderia ter a nossa rede de apoiadores, sabe? Que gente que escuta, que gosta, que participa dos clubes e tal, e aí a gente lançou uma conta no Catarse. E aí eu comecei a divulgar a conta no Catarse, mas gente, que coisa difícil das pessoas contribuírem assim, ó, com o dinheiro que elas não pagam nem no Netflix, eu vou pagar, sei lá, ela vai no bloco do carnaval lá, paga R$ 15 na corona, mas ela não pode pagar, ela não pode contribuir com aquilo que ela consome, que ela gosta, para apoiar o trabalho de pessoas que ela admira e tal. E aí eu fico me perguntando, eu falo assim, gente, mas não é possível, será que eu tô fazendo certo? Será que eu deveria continuar com isso, sabe? Mas talvez seja esse o grande diferencial, Igor. Tem muita gente que cria o conteúdo, que começa a fazer, que se empolga e depois desiste. Porque não vai ter, no final das contas, o pote de ouro, entendeu? Não tem. Então, a pessoa se frustra e ela acaba desistindo de uma coisa que pode ser muito agregadora como experiência para a vida dela, sabe? Eu digo isso porque, assim, a Sal fez eu conhecer vários autores brasileiros, uma autora internacional, não, duas, a gente fez entrevista. A Sal fez eu estar na Flip, dentro da casa da Todavia, batendo papo com a Giovanna Madalosso, sei lá, o Muito foda, Tamar né? escreveu uma dedicatória. Quase desmaiei. Mentira, gente, mas é verdade. Eu não vou fingir é, tranquilidade. Então, assim, quantas coisas a Salvo me deu nesses anos todos, para mim e para Carol, sei lá, pré-estreia de filmes, várias coisas muito legais, assim, que eu me sinto muito orgulhosa dessa parte, sabe? Existe um retorno, apesar de eu achar que deveria ser também financeiro, para que ela se sustente. Também, por outro lado, eu fico pensando, caramba, olha só que legal, quantas coisas que a gente conquistou, eu tenho muito orgulho do projeto, e eu acho que se tu faz uma coisa que tu acredita, não pode esperar pela aprovação dos outros, tu tem que fazer por tua conta, porque tu acha que aquilo é legal, entendeu? Então, assim, é um desafio, mas se a pessoa que está nos ouvindo quer criar conteúdo, ela tem que ser persistente, tem que ser cabeça dura, e tem que falar assim, eu acho que o meu conteúdo é bom, eu vou seguir adiante, é isso. Pronto, é isso. E aproveitando que a gente tá nessa vibe do conteúdo bom, na sua visão, qual que é o maior diferencial da Salvo? Ah, boa. A gente tá fazendo uma revisão. Eu trabalho com marketing há muitos anos, né? E aí eu chamei uma amiga minha, que é especialista em branding, e a gente tava fazendo, a gente fez um workshop juntas e tal, para fazer uma revisão da plataforma de marca da Salvo. E aí, assim, a gente acabou de pensar quais eram os valores da Salvo. Eu acho que tem muito disso, do DNA dos valores, que fazem o diferencial da Salvo, sabe? A gente comentou muito, tipo, do quanto a Salvo expande, tem como objetivo, né, expandir horizontes, porque ela te dá muito, ela tenta, pelo menos, né, te oferecer repertório. É, outra coisa que eu acho legal, eu acho que a gente tenta estimular conversas interessantes, sabe? Das pessoas falarem, ah, eu vi isso, que legal que vocês postaram aquilo, sabe? Isso eu acho muito legal. Quando eu vejo alguém, um amigo meu, que chega no jantar e fala, eu assisti o filme que vocês falaram, achei tal coisa, achei aquilo lá, e eu fico muito orgulhosa, não porque a pessoa viu o filme, mas porque isso lançou uma provocação na cabeça da pessoa, entendeu? Então, de uma certa forma, eu acho que a gente estimula conversas interessantes, sabe? E com certeza promove a cultura. A gente chegou num conceito de que a salva é um tempero para a mente.
Então, eu acho que isso é o diferencial da Salvo, assim, total. Dessa tentativa lúdica, né? Essa intenção, na verdade, né? Porque tentativa eu acho que é muito fraco, mas essa intenção de expandir os horizontes das pessoas, dar muito repertório e deixar as conversas interessantes, assim, ser um ambiente agradável, gostoso de se consumir conteúdo, não só texto, mas foto, esteticamente, com vontade, né? Teve uma amiga minha que falou assim, nossa, tenho vontade de comer o feed da Salvo. Muito. Não, eu vou te falar que né, eu comentei com você antes da gente gravar que eu segui vocês há um tempo por causa de um post com a Aleph, né? Como eu acompanho Uhum. a Aleph, é minha editora favorita porque lança os livros de ficção científica, que é o meu gênero favorito, e tudo mais. E aí quando eu vi, entrei no perfil de vocês e vi a parte estética, foi o que assim, na hora assim, me impactou. Falei, caramba, que massa, né? Porque isso que você falou, né, de ser um tempero pra mente é legal, porque nem sempre a pessoa vai querer ler o que vocês indicaram ou assistir o que vocês indicaram, mas talvez ela tenha só o apelo estético que vocês têm pra falar, pô, que massa seria se eu tirasse uma foto assim, ou que massa seria se eu fosse ver uma exposição, sabe? Tipo, só o apelo estético já dá uma motivação, tanto que eu achei que você ia responder muito mais focada no apelo estético do que na questão do conteúdo, então eu achei bem massa isso, porque meio que o apelo estético é só um meio, né? Ali pra vocês realizarem o que vocês querem realizar. E você estava até falando de sessão fotográfica, de curso da doméstica, que eu até imagino qual curso que vocês fizeram. Como que é, assim, tá até um pouco fora do roteiro, mas como que é a organização para fazer o photoshooting de vocês? Como que vocês piram para criar as referências e tudo mais? Tá. É, tudo começou de uma forma muito orgânica e menos metodológica ou profissional. Mas eu acho que hoje a gente tem um processo, então eu posso falar como é que é o processo. É, a gente define quais são os temas antes, tipo, vamos fazer um pacotão de clubes de leitura. Tipo, a gente vai fotografar 2 ou 3, tá. Aí eu estudo sobre os livros, porque a ideia do clube de leitura também é a gente ler junto com as pessoas para ter a experiência em conjunto. É raro, assim, escolher um livro que a gente já leu. Então, eu não sei exatamente sobre o que o livro fala, porque eu não li o livro. Eu vou ler junto com o povo. E aí, eu tenho que estudar alguma coisa sobre o livro sem pegar spoiler. Então, eu procuro referências, vejo o que, que é, mais ou menos, e aí eu começo a fazer um exercício imaginário. Tipo, esse livro ele tem a ver com o quê? Por exemplo, vou dar um exemplo. É, não sei se tu conhece aquele livro Escute as Feras. Já ouvi falar. Então, é um livro bombástico, super recomendo, da Anastasia Martin, que é uma antropóloga e que ela conta autoficção, assim. Ela conta que ela estava numa comunidade muito escondida na Sibéria e tal, fazendo um estudo, e aí de repente ela pá, se depara com um urso e o urso morde o rosto dela, arranca um pedaço da mandíbula e ela consegue fugir dele, sobreviver e ela fica desfigurada. Então, é um livro muito potente, absurdo, muito doido. E a gente ia fazer um clube de leitura sobre isso. Aí eu falei, gente, o que que eu vou fazer? Aí eu comecei a viajar na maionese, né? Tipo, o que que eu vou fazer? Falei, já sei, vamos reproduzir a Sibéria no estúdio. Aí fizemos um fundo totalmente azul, que é uma das cores da paleta da Salvo. E aí eu tava correndo na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? E, e aí eu peguei no Rio de Janeiro. Aí eu peguei e falei assim, vou pegar esse arbusto, esse galho gigante aqui, que era um galho de, sei lá, quase 2 metros. Aí eu fiz o meu marido arrancar um pedaço de galho que já estava seco, assim, já estava, digamos, morto, entre aspas, porque era para ser a Sibéria no inverno, e no inverno não tem folhas. E aí eu vim pela rua segurando um mega galho gigantesco, porque ia ser a ferramenta, o material para essa sessão de fotos. E aí a gente fez um urso imaginário, tipo, como se
a Anastácia estivesse só enfrentando o urso que não está no quadro, entendeu? Então, tudo isso tem a ver com a pesquisa sobre o livro antes, sobre o que, que é, sobre o que, que o livro te lembra. Às vezes é um troço elaboradíssimo, tipo isso, outras vezes é simplesmente não, tem uma referência de foto bonita, assim, com uma mão segurando o livro e tal, e aquilo já é suficiente. Então, a gente estuda sobre o que são as temáticas, o filme, o livro, a série, sobre o que, que a gente vai falar, é, conecta elementos para foto que seriam interessantes, lista esses elementos. Eu tenho um PowerPoint lá que eu coloco as fotos de referência, qual é a capa do livro também, para me lembrar qual vai ser a cor do cenário que eu vou fazer e tal. E aí coloco faço uma lista, né, o checklist de todos os itens que eu preciso ter para foto. E aí a gente vai, tipo, na semana antes da foto, geralmente a gente faz fotos aos sábados, a gente vai vendo, falta tal coisa, tal item, nanã, toda a parte de pré-produção. E aí chega no dia, a gente monta o cenário e vai testando. Às vezes, coisas que a gente procura em referência não funcionam, não ficam tão bem. E várias vezes, quando a gente está fazendo, surge uma ideia, uma posição diferente, um elemento que a gente não estava planejando e que daí faz sentido colocar junto. Então, existe sim um ritual, e eu tenho certeza, assim, é muito menos cansativo e é muito menos, assim, até menos angustiante quando tu faz a pesquisa prévia de referências, faz um estudo, entende sobre o que tu vai fotografar, e no dia tem, assim, eu colo na parede todos os slides, né, desse PPT, ela tem 4 slides com as minhas metas, e o que tem que ter em cada foto. Também lembrando, por exemplo, quando eu preciso fazer diferentes tipos de formatos de clique, porque no clube de leitura a gente tem uma testeira por formulário, que é horizontal, então o tipo de formato, o feed é outra coisa, que daí eu consigo expandir para os stories, então eu coloco lá meio que o que eu preciso produzir para aquilo lá, e aí a gente vai riscando mesmo com caneta, o que foi feito, o que não foi feito, para conseguir finalizar o processo da sessão de fotos. Eu indico para quem quiser fazer o mesmo, eu não uso câmera profissional, eu uso o celular para fazer mesmo. E então, mas eu peguei toda a primeira parte do curso da Weekend Creative dentro da Doméstica, que eu vi que segue exatamente esse mesmo modus operandi. E ainda dá umas dicas muito boas, porque na hora que tu tá fazendo a foto, às vezes tu quer segurar um elemento, mas ele fica mexendo enquanto tu vai fazer a foto. Daí eles deram uma dica para mim, eu achei incrível, de comprar aquelas, que é tipo como se fosse uma massinha, que tu consegue até grudar coisas na parede, que fixa os elementos. Então eu falei, resolveu todos os meus problemas. Eu usava um durex meio dobrado, um negócio meio enjambrado, e eu falei, gente, eu podia estar usando esse troço, entendeu? Então, eu recomendo, para que se alguém quer aprender a fazer sessão de fotos, tem esse curso e tem vários outros na Doméstica que explicam, mais voltado para celular ou com câmera fotográfica também. Eu imaginei que era esse curso porque eu fiz uma parte dele. Ainda não terminei, mas eu fiz uma parte dele e é realmente incrível. Muita gente acha que, pô, tirar foto é talento, é material e tal, mas na verdade é muito mais planejamento do que qualquer outra coisa, né? E eu amei, assim, que aonde que eu vou encontrar peças para fazer um cenário que represente a Sibéria? No Rio de Janeiro. Tipo, beleza, é isso. E isso, né, traz até a próxima pergunta, né? Se você tem algum ritual ou prática para estimular a criatividade. Porque imagina, pô, você sair para correr, ver um galho na Lagoa Rodrigo de Freitas para você representar a Sibéria, ali você tá num auge de criatividade muito louca, né? Então, É, como que é eu esse? Você gosto tem... e entro em pânico quando eu estou nessa batida, porque às vezes, assim, muitas vezes, as melhores ideias que eu tenho, elas chegam no pior momento, tipo quando eu tenho que dormir. Ou Muito quando eu tô bom. tomando banho, e aí eu não tenho como anotar em lugar nenhum. E aí eu tô, tipo, tomando banho Isso e falo acontece assim, comigo, do banho é droga, igualzinho. né? Porra. Mas eu acho que eu uso muita coisa, né? Até tempos de não fazer nada é bom porque te ajuda a conectar uma coisa com a outra e pá, fazer
uma nova ideia, né? Mas eu diria que eu vejo muito filme, até por causa da Salvo, né? Vejo muita série, testo muita coisa, tento dar uma experimentada em newsletters novas. Quanto mais gente eu conheço, e o Instagram é uma ferramenta muito potente, né? Sabe uma coisa muito doida que eu faço? Quando eu acho uma pessoa que é muito incrível, eu falo, nossa, que pessoa incrível, por motivo X, assim. Ou porque ela é muito inteligente, ou porque ela tem uma estética interessante, ou porque ela tem muito repertório. Eu falo, quem essa pessoa segue? Aí eu vou lá, vejo as pessoas que aquela pessoa segue, porque às vezes tem contas, tem, tipo, outros perfis que são interessantes de referência. Eu vou caçando informação, assim. E aí, a partir de outra, vou tentando conectar as coisas, entendeu? E a gente se compartilha muito, eu e a Carol, tipo, sempre tô mandando o link pra ela. Ah, olha esse artigo. Ela vê alguma coisa que ela acha que tem a ver com que a gente vai usar para salvo. Uma coisa que eu acho legal falar, inclusive, às vezes tu vai se deparar com um clique legal, ou um jeito de editar um vídeo legal, ou um lettering interessante. Tu não sabe para que tu vai usar aquilo, e não importa. Guarda, que uma hora tu vai falar assim, eita que eu vou usar aquele negócio, entendeu? Vai fazer sentido, vai ter algum nexo, entendeu? Total, assim, você falando é exatamente o que eu faço, assim, tipo, nossa, eu gostei muito desse perfil. Quem essa pessoa segue? Se você vai na referência da sua referência, você tá ali no auge da criatividade, né? Exatamente. Quem que nutre essa pessoa, né? Precisa Exatamente. saber. E eu amo, assim, que hoje muita gente reclama, né? Ah, o Instagram não é mais o feed de timeline, né? Apesar de ter a função e tal, muita gente reclama. Mas eu amo porque, tipo, por exemplo, eu comecei a curtir fotos daqueles trens que tem no meio das feiras na Ásia, sabe? E aí agora eu recebo um monte de foto da Ásia que eu acho incrível, assim. Então, eu gosto muito que o próprio algoritmo do Instagram já trabalha para indicar coisas que você se interessou. Para mim, funciona, né? Para certas pessoas, talvez não. Mas a gente falou de como que você se estimula, você faz ali uma bagagem de referências que você curtiu, seja qual for. Mas quais que são os desafios criativos que você enfrenta como curadora de conteúdos? E às vezes não tem inspiração específica para aquela produção, ou a parte do muitas horas fazendo para conseguir chegar num conteúdo. E às vezes esse conteúdo pode até flopar, não é mesmo? Nossa, como dói. Que ódio. Nossa, que ódio. O tempo investido para fazer aquilo e o povo fala, meh. Às vezes é o horário, né? Que é, tipo assim, o horário influencia muito na audiência, nas pessoas estarem disponíveis para ver. E aí tem o Instagram Safadão, né? Ele acompanha ali os primeiros engajamentos e aí ele vai subindo o alcance, né? Então, se ninguém tá vendo naquele momento, pode ser que o conteúdo pare de ser Sinto muito. exibido, né? Eu acho a pior coisa é isso, sabe? Gastar um tempão fazendo alguma coisa e por algum motivo aquilo não chegar nas pessoas, sabe? E eu acho o Instagram muito escroto também. É, pois é, né? Aqui a gente vai estar falando dentro do Spotify, então não tem problema. Porque às vezes eu fico. O algoritmo é legal, eu acho, principalmente na aba explorar. Ele é muito bom para me mostrar coisas esteticamente interessantes na aba explorar. Mas, às vezes, no feed eu fico um pouco irritada, porque eu queria estar vendo os meus amigos ou páginas de referência e tal, e ele fica me mostrando perfis de coisas que eu não quero saber, entendeu? Então eu passo muito tempo fazendo uma limpeza para não me aborrecer com porcaria, entendeu? E às vezes eu vejo uma coisa, não é porque eu tô interessada, sei lá, eu li, me chamou atenção, e aí eu começo a receber um bombardeio de conteúdo sobre aquele assunto, mas eu não queria, daí eu vou lá e falo assim, não quero, isso é inapropriado, não quero coisa chata, entendeu? Então eu acho que o Instagram, ele nos últimos tempos tem massacrado os coitados seus criadores de conteúdo, o que eu acho uma grande burrice, né?
Você falou da aba explorar, é a minha favorita. Na verdade, eu só tenho Instagram porque, tipo, meio que tem que ter. Até pro podcast eu não queria criar, mas as pessoas que eu entrevistava falavam, tem Instagram, deixa eu seguir, vamos compartilhar, vamos fazer collab. Eu falei, bom, vou ter que fazer um Instagram pro podcast, né? Porque tá ali a principal divulgação das pessoas é o Instagram, então tem que estar junto. Mas eu acho que, de fato, as plataformas não reconhecem muito quem produz os conteúdos. Talvez o YouTube esteja um passo à frente, sei lá. Mas aqui até você falou do Spotify, o próprio Spotify não é lá dos melhores pra Não é, ajudar a não é, nem galera, um né? pouquinho. Eu acho que o máximo que eles fazem é disponibilizar algumas coisas de graça pra gente postar o negócio e é só isso, mas de resto não ajuda muito não. Mas enfim, eu acho que essa questão de como se divulgar é um grande desafio para todo mundo, né? E cada vez mais tem mais gente produzindo e menos gente consumindo, talvez. Né? Uma curva que a gente vê muito no Instagram é assim, talvez no TikTok ainda seja ao contrário, mas agora eu já tô vendo que o TikTok quer surfar na onda de carrossel de foto, de vídeo longo e tal, então tudo vai ficar a mesma coisa, né? Aí não, a gente que cria conteúdo vai ter alguns perrengues. Mas falando de coisa um pouco melhor, mas ainda de formato, né? Lá atrás eu te perguntei o que você mais gostava de indicar, mas agora a pergunta é qual formato você mais gosta de produzir e por quê? Foto, com certeza. Dá muito trabalho, é estressante, é cansativo, mas quando eu consigo ter uma boa ideia, eu fico tão orgulhosa. Eu falo, gente, esse arbusto aqui da Sibéria tá bombando, entendeu? Não, Esse arbusto da ou Sibéria é, direto do Rio de Janeiro. exatamente. Tipo, ou, por exemplo, nem tem muito a ver com o livro agora que eu já li, necessariamente, mas a gente fez um clube de leitura sobre Morte em Suas Mãos, da Otessa, que é sobre uma senhora que descobre um bilhete de aqui está Magda, aqui estava seu corpo, ninguém sabe jamais como ela morreu, quem a matou, sei lá. E aí, enfim, é como se ela tivesse descoberto um crime e tal. E aí, na sessão de fotos, a gente sabia desse bilhete, a gente escreveu um bilhete à mão, como se ela tivesse achado. E aí eu usei um casaco meu, que é um trench coat, que é tipo aqueles casacos do detetive, sabe? E daí a minha amiga, que tem tudo em casa, porque ela mora com os avós, eles têm tudo que tu pode imaginar. E aí eu falei, amiga, tem uma lupa aí? Ela falou, tenho. Então foi traz que a detetive vai entrar em ação. Então a gente tinha o casaco do detetive, a lupa do detetive, enfim, de investigadora, entendeu? Então eu adoro essa parte lúdica e quando a gente consegue fazer algo que vai um nível um pouquinho acima do normal, mais pro artístico. Quando chega no artsy, para mim, aquilo ali é o auge. Então, eu acho que é o formato que eu mais gosto, e dentro do formato que eu mais gosto, quando a gente consegue pegar tem um limite ali de fazer uma foto mais artística, que eu acho incrível. É que vem o que você falou, né? Às vezes ali a foto esteticamente bonita, mas só a mão segurando o livro já rola. Mas talvez essa não Totalmente. chegue nesse ponto artístico que você tá falando, né? Em alguns casos até sim, assim, até sem querer acaba ficando, depende da posição. Da É, capa do livro também, né? da Muitas vezes capa do da capa livro, do que mostra, você tá depende mostrando. muito. Esses dias eu vi uns stories da Thay, não sei se vocês conhecem, enfim, porque ela é muito mais do segmento de moda, e aí ela começou a ler recentemente, tal, lendo coisa. E aí ela assim, como fico no avião, como é que é? Como fico quando estou lendo um livro que a capa é duvidosa? Aí ela, tipo, ela tá lendo, ela tá desconfiada, é um que eu acho a capa horrorosa, horrorosa, e que eu fotografei, inclusive, não vou falar qual é a editora, deixa assim. É. Mas a capa é muito feia, gente. É horrível. Gente, tratem melhor as capas dos livros, por favor. Nossa, eu super sou a pessoa que vai comprar o livro pela capa. Eu também. Às Todavia, vezes, te amo. nossa, sim, total. Teve. Pô, foi essa semana, eu entrei no site da Todavia só pra ficar vendo capa. Eu nem É ia comprar bizarro. nada, só queria ficar vendo capa. É, e existe alguma seleção, tipo, específica para você realizar a curadoria no sentido de
Ah, a gente não fala de tal gênero, ou a gente não fala de tal tipo de música, ou sei lá o quê. Existe alguma seleção nesse sentido? Tem algum segredo por trás das coisas que chegam até o público? Hum, boa pergunta. Eu acho que a gente tenta evitar alguns temas, assim, tipo, tem um tema que eu sempre quis evitar desde o início, apesar de eu ter feito um post com uma marca de uma amiga minha, mas para promover ela como empreendedora, porque eu acho que o projeto é incrível, a marca dela é maravilhosa e tal. Mas assim, eu tento evitar muito que a gente esbarre em segmentos tipo de beleza, coisas que não tem muito a ver com a Salvo, porque não é isso, entendeu? Apesar de ter a estética, não é esse o nosso esquema, porque é muito mais experiências para compartilhar, né? Então, acho que eu tento evitar ah, conteúdos que não tem muito a ver com, tipo assim, áreas que não tem a ver com a Salvo. Então, se uma marca vier me propor parceria de uma coisa que não tem muito cabimento, eu vou dizer que não tem muito cabimento. Eu acho que em termos de livros também tem uma segmentação. Tipo, a gente gosta muito de falar de ficção, autoficção, é, em alguns casos, outros tipos de formato, mas tem um que eu tenho ojeriza e eu sempre reclamo, e se alguma coisa aparece lá, tipo assim, autoajuda é uma coisa que eu não tenho Complicado. condições. E eu também tenho um pouco de preconceito com best-sellerzão, assim. Ou o livro que a pessoa escreveu contando a vida dela, tipo, sei lá, da Michelle Obama, sabe? Ai, que preguiça. Eu não vou ler aquilo nunca, apesar de eu já ter fotografado. Carol já leu, né, Carol? Eu não Alô, gosto. Carol. Não, mas ela leu num outro contexto, e eu acho que foi bem legal, inclusive, porque ela incentivou a mãe e a sogra dela a lerem, elas discutiram o livro, eu achei isso incrível, super válido, maravilhoso. Mas a gente tá falando aqui no contexto da Salvo, né? Então eu acho que tem determinados tipos de livro eu acho que não combinam com o que a gente faz de conteúdo, e tem determinados tipos de temas que não, áreas de conteúdo que também não fazem sentido, é, com o nosso conteúdo também. Se uma marca assim de aposta esportiva chegar em vocês, vocês não. É. Eles são cheios do dinheiro, né? Eu deveria aceitar. Mas não. Não, ótimo. E aproveitando que a gente tá falando de dinheiro, né? Acho que é um ponto aí delicado para todo mundo que tá nessa questão de empreender e produzir conteúdo. Então, na sua visão, como que é ser uma empreendedora e uma produtora de conteúdo no Brasil? Ou brasileira, não sei se você vive no Uhum. Brasil hoje em dia. Então, é ruim, né? Desesperador seria. Eu acho que é muito desafiador, então, vamos colocar essa palavra, pelos pontos que a gente mencionou anteriormente, de tu colocar um esforço naquilo. No caso da Salvo, não vou vir com modéstias, eu sei que é bom, eu acho que é bom, eu faço uma coisa que eu acredito, com amor, carinho, e é frustrante, eu acho, que não tenha um retorno, e eu não tô falando nem um retorno, assim, porque sinceramente, eu nem sei se eu queria que a Salvo fosse tão, tão, tão poderosa a ponto de eu não precisar ter absolutamente nenhum trabalho, nada de freelas, absolutamente nada. Porque ela ia deixar ser o patamar de atividade prazerosa, hobby e coisa que eu amo muito, para algo que ia me massacrar, porque eu sou a dona do meu próprio negócio, entendeu? Então, de uma certa forma, eu fico frustrada. Por outro lado, eu fico pensando assim, bom, mas eu ainda tenho controle editorial sobre tudo. Que também é uma coisa que a gente tem muita preocupação, assim, de não ser atochada, sabe? Tipo, não. Várias vezes já aconteceu de quererem nos atochar clube de leitura, tipo, leiam esse livro aqui. Eu falo, não, não vou ler. Eu vou ler o livro que eu quiser, porque assim, é o tempo que eu tenho para ler o livro de fato com as pessoas que fazem parte do clube, sabe? Já tem uma galera que faz parte com recorrência. Não, não vou ler um negócio e colocar, sabe, aleatoriamente.
Já caí em algumas ciladas logo no início da Salvo, tipo, porque a gente estava começando e tal. E aí eu me dei conta, eu falei assim, cara, já me demanda muito tempo, eu tenho que usar o tempo de forma inteligente. Então, para coisas que vão me gerar um prazer absoluto, sabe? Então, a gente tem esse cuidado de editorial, mas eu acho que o maior desafio é que a Salvo consiga, assim, ter um faturamento que ela tá bem bonita, assim, sozinha, faturando, pagando lá todos os seus softwares, que a gente usa 500 softwares, é, pagando Sei sua. como é. Sabe como é que é, né? Tipo assim, pra gravar o podcast tem um, pra não sei o que tem outro, de edição de foto tem. Tu vai pagando, vai juntando todas as coisas, é uma grana fixa, né? É, então, assim, o meu sonho é que a Salvo tenha uma recorrência sozinha, que eu não precise ficar me estressando em busca de projetos o tempo todo, assim, até meio que paga pela própria, paga não, financiada, financiada pela própria comunidade, que quer o prol maior de ter acesso àquele conteúdo e tal. Mas, assim, eu acho que o maior desafio é ter esse sustento, né? Digamos assim, para aquela sustentabilidade, que se mantenha no longo prazo, de forma que a gente não precise estar sempre fazendo coisas e sabe? Tipo, e aí isso, sustentabilidade te dá tempo para respirar e para pensar e produzir melhor. De fato. Muito boa resposta. Eu amo essa pergunta, porque essa é a pergunta que eu sempre faço para qualquer pessoa que vem falar, ou uma pessoa autora, ou quem vem falar de criatividade, e as respostas são muito diversas, mas todo mundo fala que é desafiador. Muito. Esse é o ponto em comum. Mas, enfim, a gente já tá chegando no fim. Eu acho que o papo foi muito legal. Eu acho que é um papo que, mais uma vez, as pessoas que ouvirem têm que anotar algumas coisas, algumas referências, algumas dicas, porque foi muito produtivo. E deixar bem claro também que eu vou deixar as redes sociais, né, os links todos que você quiser divulgar aqui na descrição do episódio, tanto seus quanto da Salvo. E eu queria saber se você tem algum último recado para quem tá ouvindo a gente. Então, a gente estava conversando sobre muitas coisas para consumir de cultura. Esses dias eu li um texto que eu até vou te dar o link para tu poder colocar na descrição e tal, que se chama Não Aguento Mais Consumir Cultura. E aí o autor escreve assim: pelo jeito não falta conteúdo nesse planeta, mas está começando a faltar gente e tempo para sorver toda essa sopa primordial. E aí ele fala desse desafio louco, do quanto a gente tá transformando o nosso tempo ocioso em tempo de produção. Eu preciso ler isso, ver aquilo, e assistir não sei o quê. Nananã, nananã. E ele comenta sobre um livro que eu fiquei bem interessada e que eu vou ouvir um podcast sobre, do Walt Whitney, não, do Walt Whitney. You Are What You Watch, How Movies and TV Affect Everything, que é basicamente como a cultura influencia, os produtos culturais influenciam o teu comportamento, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? Que eu acho que as pessoas estão ficando meio angustiadas de tanta coisa que elas têm para consumir. E eu espero que a Salvo possa ser meio que um, um alento para isso, porque a ideia é a gente não ficar entupindo as pessoas de conteúdo, não postar com tanta frequência, não deixar as pessoas com fear of missing out, tipo, né, aquele medo de não estar participando, não estar vendo, não estar sabendo. A gente tenta, tá? Porque assim, eu também tenho que manter um nível de conteúdo, não posso desaparecer. Mas eu acho que as pessoas têm que dedicar tempo para algo que elas acreditam que vai gerar um retorno prazeroso, assim, sabe? E não se entupirem de conteúdo, referência e não sei o que lá, até para não fazer nada com isso. Eu acho que isso é um gatilho de ansiedade, sabe? Então, Total. acho que eu queria terminar esse episódio falando, sim, temos um desafio nesse mercado saturado, e que as pessoas tentem respirar e escolher o que elas vão assistir de fato, o que elas vão ler de fato, e se concentrar naquilo que elas estão fazendo naquele momento, assim.
E não assistir, não usar tanto o Instagram, apesar de ser a nossa principal plataforma. Eu tô tentando roubar 1 hora do Instagram por dia, 30 minutos para fazer um curso doméstica, vida do livro, sei lá, qualquer outra coisa, e 30 minutos para garantir que eu vou ler mais, entendeu? Então, e aí sim, coloca o celular no não perturbe e tenta se concentrar numa coisa, nem que seja 15 minutos. 15 minutos eu acho que dá. Escondido dentro do banheiro, quem tem muita família grande, sabe? Que faz muito barulho. Eu acho que escondido 15 minutos no banheiro dá pra dar uma lidinha, em vez de ficar mexendo no celular. Dá, com certeza dá. E muito obrigado por topar participar aqui do Páginas Livres. Foi muito, muito legal mesmo o papo, eu gostei muito. É muito bom quando a gente admira um trabalho e conhece a pessoa e vê a paixão dela falando sobre esse trabalho. É muito legal. E é isso, muito obrigado mesmo. E até a Eu que próxima. agradeço, Guigo, porque, como eu falei, primeira vez que sou convidada para um podcast. A gente sempre que convida as pessoas e achei muito interessante. Eu já tinha visto o teu perfil, mas eu não conhecia o podcast, porque até tu falou que ele é recente, né? E Sim. aí, quando tu fez o convite, eu acessei, escutei alguns episódios, entendi o que era o projeto, e eu achei muito legal o nicho que tu escolheu, porque é um nicho que precisa muito de suporte, que é de pessoas, autoras independentes, e que talvez não tenha tanto espaço no Brasil. Eu acho também que às vezes a Salvo acaba não conseguindo porque por questão de tempo mesmo, né? A gente precisa gerenciar o clube de leitura e todos os outros produtos, e eu preciso saber o que está acontecendo no mercado e quais são os lançamentos, então nem sempre eu vou conseguir consumir aquele autor independente, tal, que manda o livro. Não, não é sempre, às vezes sim, sabe? Sim. E eu acho muito, muito bom que tu esteja fazendo isso, porque é um mercado que não é muito carente, que quem quer começar a escrever ou quem está escrevendo e enfrenta mil problemas para conseguir ter o seu livro e aí tem que financiar do próprio bolso para poder ter a primeira edição, para poder vender, participar de prêmio da Amazon, enfim, tem mil caminhos, né, no mercado brasileiro, enfim, eu acho que é uma iniciativa muito admirável. Valeu, muito obrigado. E de fato, acho que essa é a principal razão, né? Porque essas pessoas, o único palco que elas têm pra falar sobre elas é o perfil delas. Então acho que tava faltando de repente mais um palco ali. Mas muito obrigado por topar e por essa admiração pelo projeto. Valeu mesmo. Obrigada. Até a próxima. Até.